Se eu te dissesse que o maior obstáculo entre você e o sucesso é o medo que foi implantado em você quando criança? Fala galera, eu sou o Otávio, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros. E o livro escolhido é o livro Mais Esperto que o Diabo, do grande escritor Napoleão Hill. Quem nunca ouviu falar no grande escritor Napoleão Hill, né? Mas antes de falar sobre o livro, vamos contar um pouquinho a história, rever um pouquinho a história de Napoleão Hill. Muitos não sabem, mas ele nasceu numa família humilde, lá no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Napoleão começou sua carreira cedo. Aos 13 anos se tornou jornalista e o seu projeto de vida era justamente identificar quais são as características que as pessoas de grande poder tinham para que conseguisse conquistar o sucesso, a liberdade financeira e o desenvolvimento pessoal. E durante esse início de carreira, Napoleão Hill conseguiu, não sei como, mas conseguiu contato com grandes poderosos, inclusive um dos magnatas do aço, onde ele teve uma entrevista formidável e durante o bate-papo ele questionou o magnata perguntando, qual que era o caminho que ele tinha seguido, qual que era a mentalidade que tinha que ter para que alcançasse o sucesso. E durante essa conversa, o magnata sugeriu que Napoleão Hill continuasse por 20 anos entrevistando pessoas poderosas. E assim ele ia entender que existe uma metodologia, um meio de que as pessoas seguem esse caminho, trilhem esse caminho para que alcance a liberdade financeira, alcance o tão sonhado sucesso. Diferente do que parece, o livro não é sobre religião. Napoleão Hill usa o diabo como uma metáfora para falar sobre os nossos medos, as nossas dúvidas e a nossa procrastinação. Tudo que vem da nossa cabeça que nos impede de crescer é denominado no livro como o diabo. O diabo não é um ser de chifres e rabo, mas sim tudo aquilo que te impede de crescer e ter sucesso. Mas como que o diabo controla as pessoas? No livro, o Napoleão Hill ele conduz um diálogo entre o personagem e o diabo. Um diálogo bem simples, bem direto, com perguntas incisivas e as respostas do diabo são bem interessantes. Inclusive, eu trouxe aqui os 3 principais medos que são os medos mais comentados no livro. O primeiro medo, sabe aquelas pessoas que têm medo de sair do trabalho, medo de buscar uma coisa nova, de tentar alguma coisa nova? Então, esse medo é o medo da pobreza, discriminado no livro. Aquelas pessoas também que não conseguem fazer as coisas baseado no que elas querem, por conta do que as outras pessoas vão pensar, pensando na opinião dos outros, preocupado com a opinião dos outros. Então, esse também é um medo bem detalhado no livro. É o medo da crítica. E o medo da velhice e da morte. Também é um outro medo que é bem detalhado no livro, trazendo bastante analogias, bastante exemplos, que é o medo que as pessoas se preocupam com o tempo e esquecem de viver o momento presente. No próprio livro, o diabo admite que ele só pode controlar quem não tem o domínio da mente, quem não sabe o que quer. E a única forma de combater, a única forma de escapar do domínio do diabo é desenvolvendo um pensamento claro e objetivos concretos. Dessa maneira, você consegue afastar esse domínio do diabo da nossa mente. Você já sentiu que os dias passam e sua vida continua mesmo? Como se você estivesse vivendo no piloto automático, sem realmente tomar decisões? Pois é, segundo Napoleão Hill, isso não é um acaso, é exatamente assim que o diabo quer que você viva. No livro, Napoleão Hill usa um termo vagante. O que seria o vagante, É uma descrição para aquelas pessoas que não têm o controle, que não sabem o que quer, que vivem a vida só levando dia após dia, sem um objetivo claro, sem um propósito, sem hábitos que fazem com que ele alcance algo novo. As pessoas que não saem da zona de conforto, essas pessoas são denominadas vagantes no livro. E uma boa parte do diálogo, o diabo explica como não ser uma pessoa vagante, como você ter o domínio da sua própria vida. Eu fiz uma consulta no livro e trouxe alguns sintomas de vagantes. Vagantes são aquelas pessoas que vivem reclamando, mas não agem, não fazem nada para mudar. Se distraem facilmente com TV, rede social, fofocas e etc. Tem medo de errar e tem medo de arriscar o novo. Tem medo de sair da zona de conforto, de mudar de ambiente e sempre espera o momento certo para agir, mesmo que esse momento nunca chegue. E como deixar de ser um vagante, Acho que um dos pontos mais importantes do livro é justamente depois que ele detalha todos os pontos que o diabo influencia, tudo que o diabo faz de ruim, chega o momento que ele mostra qual que é o caminho para que você deixe de ser um vagante. E aqui tem algumas dicas bem interessantes. Napoleão Hill diz que para escapar do controle do diabo é só você ter um objetivo claro e hábitos poderosos para que não te afaste do caminho até conquistar o tão sonhado objetivo. Desde que você conquiste um objetivo e trace um novo logo em
seguida, você não abre espaço, não abre brecha para que o diabo faça o domínio da sua mente. Porque você vai ser sempre uma pessoa controladora dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e do seu propósito de vida. Ao longo do livro, Napoleão Hill mostra que o maior inimigo do sucesso não é a falta do dinheiro, sorte ou oportunidade, mas sim o medo, a falta de controle da mente e a ausência do seu propósito claro. Agora eu te pergunto, você está no controle da sua vida ou está apenas vagando, sendo levado pelas circunstâncias? Porque no final das contas, ou você controla sua mente ou alguém vai controlá-la por você. Se esse resumo te fez refletir, imagine o que o livro é capaz de fazer. Eu super sugiro, é um livro maravilhoso, é uma leitura rápida, porque é um livro que você não consegue desprender. Qualquer momento que você tiver um horário livre, você vai querer ler o livro, porque ele traz muitas informações, muitos pontos de reflexões e faz você pensar. É aquele livro que você lê uma página e fala, putz, realmente, isso eu preciso mudar, eu preciso melhorar, ou isso eu tô fazendo já. Então eu sugiro muito essa leitura. E se você gostou do vídeo, é claro, deixa um like, ative o sininho, porque assim como esse, outros vídeos virão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui no comentário qualquer informação, se você já leu esse livro, se você pretende ler esse livro.